ele é presidente do FAEC, tem feito um trabalho maravilhoso junto com toda a diretoria do FAEC. Tem sido uma bênção, estou muito feliz. É claro, né, que eu vou falar do FAEC hoje, né? Então não espero que eu vou falar de todos os ministérios, porque às vezes tem gente, porque a gente não fala do ministério dele, às vezes ele fica meio tristinho, né? Mas hoje é o dia de eu falar do FAEC. Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que deseja ter a sua empresa, né? E você que é autônomo, você deve participar do FAEC, é muito importante. Amém, Sérgio? Que tens a liberdade de ministrar tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Vamos orar? Então estenda a sua mão para cá, por favor. Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor. E todo pregador ou pregadora que sobe aqui, Senhor, tem que falar com a tua igreja. Nós não queremos vir aqui apenas falar por falar, Senhor. Esse é o ano do sobrenatural, Pai. Nós queremos falar como Paulo dizia, Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos homens não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia, Pai. Então hoje, Pai, nós queremos entregar o controle dessa palavra, Espírito Santo, a Ti. Toma ela agora e toma o controle total e absoluto de tudo que vai acontecer daqui para frente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre, como eu digo, é uma honra, é um privilégio, mas é uma responsabilidade. E como o pastor Márcio Barney sempre fala, ainda bem que tem um púlpito aqui para esconder, se a gente tremer um pouquinho. Mas assim, Deus ama as pessoas de coragem. As pessoas medrosas, elas não vão fazer muita coisa. Mesmo que você tenha um pouquinho de temor e tremor, venha, porque Deus vai usar o audacioso, o corajoso. Amém? Eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, esteja abrindo no segundo livro de Crônicas, capítulo 5, verso 11 até o 14. E quando o pastor Gilmar pediu para trazer, essa palavra tem falado alguns dias comigo, e eu pedi confirmação hoje à tarde, e Deus ministrou ela no meu coração mais uma vez. 2 Crônicas 5, 11 a 14. Aleluia. Oh, Jesus. A minha Bíblia diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardarem suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aqui que é interessante, ó. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem, dessa noite, eu quero dar um tema para ela, porque sempre fica mais fácil da gente lembrar. É atraindo a glória de Deus. E foi cantado aqui sobre glória, né? Quem pisou no santo dos santos, não tem outro lugar melhor para pisar. Permita-me contar um pouquinho da história. Esse é o momento em que Salomão está inaugurando um templo ao Senhor. E quando ele inaugura o templo a Deus, a glória de Deus, a fumaça de Deus entra com uma fumaça lá e enche aquele templo. E mais na frente, no capítulo 7, desce com fogo e consome os sacrifícios. Mas essa história começou bem antes, há 70 anos atrás. Uma breve introdução para você entender como foi feito o templo.
Há 70 anos atrás, a arca estava por 300 anos lá em Siló. E Eli era o sacerdote da época, o último sacerdote, e quando os filisteus vieram e roubaram a arca de Deus. E quando eles roubaram a arca de Deus, é como se tirasse a presença de Deus da nação de Israel, porque a arca sempre simbolizava a presença de Deus, ainda que Deus não está somente em coisas materiais, mas Deus está dentro de nós, aleluia. Mas aquilo era um símbolo da presença de Deus, e os filisteus roubaram a arca. E diz a Bíblia que eles foram acometidos de doenças e tiveram que trazer de novo a arca, mas não trouxeram ao lugar a Siló de novo. Trouxeram até Kiriat Jearim, a 14 quilômetros de Jerusalém. E ali a arca permaneceu. Até que um dia passou o juizado, o reinado de Samuel, porque ele era juiz. Passou Saul, Davi. Davi disse: eu quero trazer a arca de novo. Porque a minha geração não viu a presença de Deus como via Moisés, como via os sacerdotes. Eu quero a arca de novo, ele disse. E ele resolveu ir atrás da arca e buscar a arca lá em Kiriat Jearim. E de repente ele traz, só que ele traz, na empolgação, ele coloca a arca em carros de bois. E não era assim que se transportava a arca de Deus. Os sacerdotes tinham que levar nas costas e tinham que se santificar, porque ali simbolizava a presença de Deus. O que nós aprendemos até aqui é que a presença de Deus não pode ser de qualquer maneira. A presença de Deus tem que estar em mim, tem que estar em você, aleluia. E os sacerdotes, a primeira vez que eles trouxeram em carro de bois, um dos meninos que estavam lá, a Bíblia diz, Uzá, deu uma balançada na arca, ele foi tocar na arca e foi fulminado. E ali aquela arca, e Davi fica triste e deixa a arca na casa de Obed-edom. E ele não desiste a princípio de trazer a arca, trazer a presença de Deus para Jerusalém. Mas 3 meses se passam. E Irão liga, não, na época não tinha celular, né? Escreve para ele, manda recado, se fosse hoje ligaria, né? Olha, um WhatsApp para você, Davi. Escreve para ele e diz: olha, por causa da arca, toda a casa de Obed-edom está prosperando, está acontecendo maravilhas, está acontecendo sobrenatural na casa de Obed-edom. E Davi resolve dessa vez buscar a arca, mas ele busca da maneira correta. Ou seja, quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos que buscar da maneira correta, com a reverência certa, não de qualquer maneira, aleluia. E ele traz a arca com os sacerdotes. E eu imagino naquela época, pastor Gilmar, que a Mical, que era filha de rei, uma mulher cheia de etiqueta, ela deve ter preparado uma festa para receber a arca, porque porventura eram 70 anos que aquela arca estava fora de onde devia estar. Então eu imagino que a Mical e as suas mulheres, as suas damas lá de companhias, prepararam uma festa para receber a arca. Eu imagino que deveria, com as melhores roupas de linho, tudo. Mas Davi vem. E os soldados, eu até, parece que eu estou vendo a cena, Davi dizendo para os seus soldados: olha, hoje nós vamos receber a arca de Deus, então nós temos que estar com a nossa melhor roupa, nós temos que estar lá adorando a Deus. Mas de repente, eles vêm trazendo aquela arca. E Davi fica tão feliz, e na época, não era o protocolo um rei aparecer em público sem a veste real. Ele tinha que ter a sua coroa na cabeça, ele tinha que ter a sua veste real, mas Davi não deu mais nem bola para isso. Ele disse: o que eu quero é adorar a Deus, e ele foi sem as vestes reais, foi com uma estola sacerdotal. A Bíblia diz assim, semi-nu, claro que não estava nu, mas ele estava com a roupa normal, sem a roupa real, e ele começou a dançar, e a Bíblia diz que ele começou a bailar e pular na presença de Deus. Parece que eu estou vendo aqueles soldados: se o rei vai fazer, eu vou fazer também. O que eu quero dizer para você? Não importa como você adore a Deus, não importa o que os outros vão dizer, sempre alguém vai falar alguma coisa diferente, mas adore com todas as suas forças. Se for preciso, pule, se for preciso, baile, mas comece a adorar a Deus. Aleluia, porque quando a gente manda a glória para cima, a glória de Deus vem para baixo. Não há outra coisa. Deus age e o homem age e Deus reage, aleluia. E ele começou a adorar, e ele quebrou o protocolo. Tanto é que a mulher dele, a Mical, diz assim: olha,
Um rei de Israel vai lá dançar como qualquer um dos vadios. Ela usou essa palavra mesmo. Como qualquer um dos vadios. E ele disse, eu me humilharei ainda mais na presença do meu Deus, que escolheu a mim por rei e não a teu pai. E assim começa a história, com a presença da arca. O que é que eu quero dizer? Hoje é noite de adorar a Deus. Se precisar pular, pule. Se precisar glorificar, glorifique. Mas adore a Deus. Não importa o que o teu vizinho da direita, o que o teu vizinho da esquerda vai dizer. O que importa é o que Deus vai pensar a teu respeito. Porque olha o que aconteceu com Mical. Ela foi estéril. Ela nunca teve filho. Porque ela falou algo que não deveria ter falado. Ela falou contra a adoração de Deus. Aleluia. Isso foi no capítulo 6 de 1 Samuel. No capítulo 7, então Davi cria o desejo de ter fazer a casa de Deus. Até então, quem tinha templo eram os outros deuses. Mas Davi disse, que o profeta Natan disse, faz aquilo que está conforme o seu coração. Mas olha que coisa interessante. Ele não pediu a Deus direção. Ele simplesmente que concordou com o rei. Faz aquilo que está no seu coração. Tanto é que depois o profeta Natan foi para casa, dormiu, Deus apareceu e falou em sonho com ele. Disse, não, pode, olha, eu não preciso de templo, eu não preciso disso, eu não preciso disso, mas tudo bem, você quer fazer, eu vou permitir que você faça uma casa para mim, mas não você, o seu filho. Você apenas vai preparar, o seu filho vai fazer. Então, o profeta falou por falar. Olha como a gente tem que ter prudência no que fala, quando fala em nome de Deus, em nome de Jesus. Você tem que saber o que você está falando. Tanto é que ele teve que voltar e deu. E Davi começa a preparar a casa de Deus. Esse templo. E ali em 1 Crônicas 21 acontece outro fato interessante antes da construção do templo. Antes da glória de Deus descer lá. Davi, chega um momento que ele está guerreando, ele era soldado por natureza, ele era valente, audacioso, e ele resolve contar o seu exército. E o seu comandante, Joabe, diz assim, não, meu rei, não conte. Para que isso? Vamos cometer pecado contra o Senhor. Inclusive o profeta Gade diz para ele, não, Davi, não faça isso. Mas ele contou. E ele começou a confiar mais nos homens do que o próprio Deus, que ele dizia que era o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. E Deus pega mais uma vez e diz, olha só, por que eu estou contando isso? Para você entender. Aí Deus manda o profeta Gade falar com ele e dizer assim, olha, Davi, 3 coisas eu vou te dar. Você pode passar 3 anos o teu povo de fome, 3 meses na mão dos teus inimigos, ou 3 dias eu vou botar peste sobre a terra. E ele disse, bom, na mão dos meus inimigos, não quero. Eu vou ficar na mão do meu Deus. Quem sabe ele não se tenha misericórdia e se arrependa do mal e me perdoe. Uma das coisas que chamava a atenção de Davi é que quando ele errava, ele assumia. Não era como Saul, que colocava a culpa nos outros, que tinha desculpa. Quando eu errar, quando você errar, nós temos que assumir. Porque Deus ama um coração sincero. E um coração sincero é aquele coração que diz, não, eu errei. Olha, pastor, eu errei. Ah, você olhou para aquela... Olhei. Eu não queria. Não, às vezes você queria sim. Aí você quer enganar, você vai ter que pedir perdão 2 vezes para Deus. Porque você queria fazer o pecado... E disse que não queria. E diz, Senhor, eu não queria, mas eu fiz. Não, você queria, então seja sincero. E Davi era sempre sincero. Quando ele errava, ele errava. E ele assumia. E logo ele se prostra. E diz a Bíblia que ali, em 1 Crônicas 21, que ali na eira de Ornã, o Jebuseu, Deus começou a enviar praga, mortandade. E 70 mil homens morreram. E quando chega ali, ele vê um anjo com a espada naquele monte. E aquilo era para matar, para dizimar o povo de Judá, de Israel. E Davi se prostra em pano de saco, ele e seus amigos ali, e adora o Senhor. E quando aquele anjo vê essa atitude de Davi se prostrando a Deus, ele para, e Deus diz, basta, ele se arrependeu. Não que Deus se arrependa do que faz, mas ele diz, não, eu vou mudar, já que o coração dele mudou, eu vou mudar minha proposta também. E ali, ele faz o quê? Ele oferece um sacrifício, ele compra aquela eira é lugar de plantar trigo, para quem não sabe. E o Ornã disse assim, eu dou para você os bois e a eira. Ele disse, não, eu quero comprar.
E diz a Bíblia que foi 600 ciclos, isso dá mais ou menos quase 7 quilos de ouro. Se fosse multiplicar pelo grama de ouro, pastor Gilmar, era em torno de 900 a 1 milhão de reais ele comprou, ele pagou aquele terreno. Ele disse, não, eu quero, para o meu Deus, eu quero me dar alguma coisa que custa. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Quando você quer o sobrenatural, quando você quer a glória de Deus, você tem que fazer a sua parte. Pastor Paulinho, antes do culto, até me confirmou essa palavra. Ele brincou assim comigo, ele sempre traz uma palavra para mim. Ele disse assim, olha, o que é o natural, obedeça a Deus. O que é o sobrenatural, sacrifique-se por Deus. Ele disse, coloque o teu melhor diante de Deus. Faça algo inusitado, algo diferente diante de Deus. E Davi comprou. E ali, naquele local, foi construído o templo. Uma coisa que era um local que era para ser um local de tragédia, um local de morte, Deus pega e muda e faz no local de bênção. Talvez você, a tua família, era para ser um local, um lugar de maldição. Talvez você nem era para estar aqui. Deus pega aquilo que era para ser maldição e vira em bênção, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é especialista em transformar tragédia em bênção, aleluia. Ele pega aquilo que era para ser uma vergonha e honra, aleluia. E assim começa a história da construção desse templo. Mas como atrair a glória de um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus que não pode ser medido com medidas humanas, um Deus tão grande, que não podemos sequer dizer o tamanho dele. Olha o que esses homens fizeram. Glória a Deus. A primeira coisa está ali, que eu li para vocês aqui, em 1 Crônicas 5:11. 2 Crônicas 5:11, obrigado. Diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, para os sacerdotes se acharem, se santificaram, sem guardarem as suas turmas. Olha que interessante. Eles se santificaram. A primeira coisa para atrair a glória de Deus, para atrair a presença de Deus, para que o sobrenatural venha na minha e na sua vida, é santificação, aleluia. E o que é santificação? Ela tem 3 níveis. O primeiro nível é você decidir se separar para Cristo. Diz, não, a partir de agora eu aceito esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu vou viver uma vida para o meu Cristo, aleluia. Esse é o primeiro nível de santificação, quando você toma uma decisão por Cristo. O segundo nível é quando você resolve então se dedicar ao que você se prontificou a fazer, a sua decisão. Então você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, você começa a buscar mais, você começa a ansiar pela presença de Deus, aleluia. Então, esse é o segundo nível de santificação. E o terceiro nível de santificação, aí não é com você, aí é com Deus. É quando Deus diz assim, epa, ele está buscando? Ah, então agora eu vou enchê-lo, eu vou revesti-lo com a minha presença, eu vou derramar o poder que vem do alto, até que ele seja cheio da minha plenitude, cheio da minha bênção, aleluia. E de repente, quando você olha, você está falando em línguas, você está orando, e Deus está abençoando, está curando enfermos, está fazendo sinais e maravilhas, porque isso não é você que faz, é o Deus que está em você que faz isso, aleluia. Então existem 3 níveis de santificação. A primeira é separação, você decide por Deus. A segunda, você se dedica, ora, busca, jejua, busca a palavra, estuda, faz teologia, faz aquilo que está para você fazer. E o terceiro nível, quando você fez os 2 primeiros níveis, então aí é com Deus. Aí Deus pega, te enche. E quando você percebe, diz, meu Deus, como eu fiz isso? Não foi você mesmo, foi o Deus que está em você que fez, aleluia. Então a primeira coisa para atrair a glória de Deus, aleluia, é a santificação. Segundo passo para atrair a glória de Deus, está no versículo 12, que diz assim, de 2 Crônicas 5:12. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf,
Emã, Gedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho finos, com símbolos e alaúdes, com eles, com harpas, estavam de pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes tocavam as trombetas. Eles estavam de pé, eles estavam de prontidão. A segunda coisa que Deus quer depois da santificação é a disponibilidade. Deus não está procurando gente capacitada. Você já ouviu isso muitas vezes, mas precisa ouvir de novo, e eu preciso também. Deus está capacitando aqueles que estão disponíveis, aqueles que Ele escolheu, aleluia. Então, mas o outro é mais preparado, é verdade, mas não adianta você ter sabedoria, ser preparado e não ser ousado na presença de Deus, não fazer aquilo que tem que fazer, porque a unção de Deus vai te colocar num lugar onde você nunca chegaria, vai fazer por você o que você nunca faria, e vai fazer você ser o que você nunca seria. Grave isso, são 3 coisas. Vai te colocar em lugares onde você nunca chegaria, vai fazer por você aquilo que você nunca faria, e você será aquilo que nunca seria. Isso que a unção de Deus faz na minha e na sua vida, aleluia. Então Deus procura gente disponível, e muitas vezes, quando a gente começa um ministério, você diz, mas quem que eu vou colocar? Parece que coloca aquele que tem mais função. Por quê? Porque aquele que não tem nada não quer, e parece que ele tem, mas ele já faz isso, faz aquilo, mas é porque Deus pega aquele que tem vontade de fazer, aquele que diz, não, Senhor, eis-me aqui, como diz Isaías 6:8, a quem enviarei? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, apesar dos meus lábios impuros, apesar das minhas falhas, mas envia a mim, aleluia, coloca a tua brasa os meus lábios e me santifica, aleluia. É isso que Deus faz, glória a Deus. E quando você se santifica, você está disponível, isso quer dizer que você toma uma posição em Cristo e diz, não, eu vou servir a Deus. O que é servir? Servir é estar pronto para fazer aquilo que você tem que fazer para alguém. E quando nós viemos no culto, qual é a função do culto? Cultuar a Deus. E nós queremos, Senhor, eu quero uma bênção hoje. Errado não é que é errado, mas a tua primeira função, a minha primeira função é cultuar, é estar disponível, é se precisar, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, aleluia. E Deus pega esses homens disponíveis e coloca onde ninguém poderia te colocar, aleluia. Então, quando você se dispõe a fazer algo para Deus, claro que vão ver lutas, claro que vão vir adversidades, claro que vai vir, o inimigo vai querer dizer, não é para você isso aí, ninguém tá notando o que você está fazendo. Não espere elogio, aplauso de homens, espere o reconhecimento de Deus, porque nós homens, às vezes erramos, a gente queria dizer esquece, mas Deus está vendo, aleluia. E eu digo mais, a melhor oração, já foi dita aqui também, é aquela quando ninguém vê, porque aqui você viu, aqui o homem viu você orando, você fazendo, você já recebeu de certa forma os louros, os aplausos da plateia, vamos dizer assim. Mas quando você orou em silêncio, quando você jejuou e ninguém viu, quando você se prostrou diante de Deus para um milagre, aquela pessoa nem sabe que você estava orando, nem sabe que você estava jejuando, nem sabe o que você está fazendo. E quando você vê aquela pessoa salva, aleluia, é isso que dá valor ao Evangelho, porque Deus viu e Deus operou, aleluia. E Deus está querendo uma igreja assim, que começa a não esperar que os homens olhem, mas esperar os olhos de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Pode aplaudir, é para o Senhor. Quando nós mandamos glória para o céu, Deus manda glória para nós, e eu digo isso para mim também, nós temos que parar de ser uma geração de meninos mimados, ou meninas mimadas. O que é isso? Que se alguém diz algo para nós, ou fala, não queremos mais, eu não faço mais. Você não faz por causa do homem, você faz por causa de Deus, aleluia. E ainda que você erre, ainda que você falhe, mas Deus diz, eu te entendo, Sérgio. Mas vamos fazer de novo, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Se eu e você queremos o sobrenatural, nós temos que fazer aquilo que ainda não fizemos, aleluia.
Então, o primeiro passo é a santificação. O segundo é a disponibilidade. Aleluia. E o terceiro passo, para atrair a glória de Deus, eu acho tremendo isso, aleluia, está aqui, no versículo 13, no mesmo texto, que diz assim: e quando eles, uniformemente, tocavam as trombetas, e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo, eu vou dizer de novo, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam ele a sua voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu com uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Eu fico imaginando essa cena. Salomão, Davi preparou antes, Salomão detalhadamente fez cada objeto do templo. O altar, as cadeiras, as colunas, a arca que já estava pronta lá, a pintura, os detalhes do templo. Imagine que esse templo era maravilhoso, porque a Bíblia diz que é, de ouro e tal. Ele levou 7 anos, foram 180 mil pessoas que trabalharam lá, mais ou menos. Mas, eu imagino ele chegando e perguntando para os seus assessores: pois é, mas eu quero uma música nova para inaugurar o templo. E quem é o melhor músico de Israel? Eu imagino que aqueles assessores disseram assim: olha, o melhor músico era o teu pai, o Davi. Olha os salmos que ele fez e tal. Mas não tem outro, ele já é morto. Tem o Asaf. Eu não sei se foi 7 anos, pastor, que o Asaf compôs aquela música, mas o tempo demorou 7 anos. Se foi 1 ano, 2, mas foi um tempo. E a Bíblia não diz aqui a música que foi na inauguração do templo. Mas deve ter sido linda. Porque fazia tempo que Deus não vinha com fumaça. A última vez que Deus tinha vindo com a glória deles, foi lá no tempo de Moisés, com a fumaça. Ele descia com fogo, por causa do sacrifício. Mas parece que eu estou vendo o céu e eu quero que você empreste a sua mente. Deus lá no céu, com aqueles anjos, os querubins, os serafins, os anjos, o arcanjo, a classe de anjos que tem lá, que adorando Ele, porque Deus é o santo, 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 24 horas por dia, direto, aqueles anjos adorando. Mas de repente ele começou a ouvir um louvor aqui na terra, pela cronologia bíblica, que o Asaf devia ter mais de 60 anos. Mas ele disse: não, essa música vai ser diferente. Essa música, eu quero atrair a presença de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, músicos. Deus não está procurando músicos, não está procurando gente com talento. Deus está procurando adoradores. Ele disse, e o Asaf disse: eu quero adorar o meu Deus, aleluia. E parece que eu vejo ele, são 120 ali, músicos, pelo que eu vi, tocando trombeta e tal, uniformemente. E aquele louvor começou a entrar no templo. E parece que Deus diz assim: não, deixa eu descer. Vou quebrar o protocolo. Assim como o Davi quebrou o protocolo, o meu servo Davi, eu vou quebrar o protocolo. Eu vou descer de novo. E eu vou entrar nessa casa. Eu disse que eu não habitaria em casas feitas por mãos humanas, mas eu vou quebrar o protocolo. Eu vou descer. E a glória do Senhor começa a encher aquela casa, aquele templo. E diz a Bíblia que os sacerdotes não podiam ficar de pé, aleluia, porque a adoração foi uma